Gilmar Mendes, nome de ministro, salário de vereador, certo? Mas é um prazer muito grande poder compartilhar com os colegas a respeito do assunto, que é o assunto do meu coração, que é quem Covil. Essa palestra nós tivemos a oportunidade de falarmos 28 minutos lá em São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês do orgulho que eu tenho em participar dessa empresa chamada Kenkopato. Nós, na palestra que o Takashi nos deu, ele falou da questão de hoje nós temos N empresas que trabalham no segmento, principalmente focando no produto que é o colchão magnético, tá certo? Eu até disse em São Paulo, hoje se você no Nordeste jogar uma pedra para cima, cai na cabeça de um vendedor de colchão magnético. Tenho certeza disso. Eu estou fazendo um trabalho no interior e é do mesmo jeito. Aqui está lotado de vendedor, né? E lá no interior parece que a coisa duplicou de vendedores de colchão. Eu acho positivo, por um lado, primeiro porque eles são os nossos precursores. Eles chegam lá. Boa parte de venda que eu faço de colchão magnético, às vezes é em cima do que o cara passou e não vendeu. Você chega com Kenkopato, você chega com facilidade. Só para fechar essa entrada, essa semana a gente almoçou num restaurante, lá no Sertão, e o dono do restaurante veio me cumprimentar, e depois eu disse para ele, olha, pela alegria e pelo contentamento do senhor apertar a minha mão, eu sei que se trata do dono do restaurante. Eu disse, exatamente isso. Como a gente não perde chance de vender, eu falei, eu também faço assim com os meus clientes. Ele falou, você trabalha com o quê? Eu disse, trabalho com a Kenkopato. Ele olhou para mim, com a Kenkopato. Tenho 3 colchões Kenkopato em Brasília. Depois nós vamos conversar. E no final da conversa ele comprou o colchão Kenkopato. Então, isso é muito gratificante para nós. Quando o Takashi nos falou hoje, ele falou de um jornal, que é o Valor Setorial, que essa revista é do Valor Setorial ou é da BVD? Essa revista chama Valor Setorial porque ela faz parte do encarte do valor econômico do jornal. Tudo bem. Nessa edição aqui foi feito, entre outros artigos, foi feito um artigo intitulado Vida Saudável Gera Lucros Robustos. E aqui eles fizeram 4 entrevistas com presidentes de multinacionais, entre elas Amway, olha o time que entrou aqui, Herbalife, Monavi e Kenkopato. Então aqui não tem nenhuma outra empresa do segmento, tem o quê? Kenkopato. Eu digo isso nos enche de orgulho, porque a gente sabe que nós estamos trabalhando hoje na melhor empresa do segmento a que nós nos propusemos trabalhar. Concordam comigo? Sim? Sim. Ótimo. Então, mas eu sempre falava para uma pessoa que eu trabalhei durante 11 anos sobre a Kenkopato. E essa pessoa sempre me deu informação que a Kenkopato não existia mais aqui. Se a gente quisesse colchão Kenkopato, ou vinha de Londres ou de Tóquio. E eu engoli essa conversa durante anos. Até que o colega Fernando teve um contato com a Kenkopato, isso eu não sabia, teve contato, e teve contato com o Williams. E o Williams foi na minha casa para me falar de um aparelhozinho. Ele até pelo telefone falou, não sei se ele lembra, de um aparelho que bota no pescoço. Então eu pensei que ele estava vendendo aparelho magnético, eletrônico, tipo pulseira, colar, alguma coisa. Eu achei estranho. Quando ele chegou com essa beleza aqui, né? Ele colocou, até aí nada demais. Achei. Você olhando quem cobre, você não tem muita coisa, né? Não, mas quando ele ligou e botou a bolinha para funcionar, quem já viu quem cobriu ligado? Não, quem nunca viu quem cobriu ligado, levanta a mão. Tá. Seria óbvio, depois a gente vai chegar num ponto que eu vou falar. Eu sempre digo, é quando mostra isso aqui que a gente vende quem cobriu, tá certo? Claro, eu tenho que fazer muita explicação para o cliente, as explicações básicas, mas quando eu mostro o funcionamento do quem cobriu, é a hora da venda, certo? Então, quando ele apresentou, eu e minha esposa, né, Thelma, nós estávamos na nossa cozinha, eu olhei, eu me encantei com o negócio. Que coisa espetacular. Só que eu não sabia quem era. E ele escondendo de mim, sem dizer que era da Kenkopato. Aí eu falei, rapaz, mas qual é a empresa? Ele disse, não, é uma empresa
empresa aí, como todo vendedor sem vergonha assim, né? Ele nunca diz aonde ele está. Ele quer primeiro atrair o cara. Aí, eu sou curioso, comecei a mexer nos adendos que vem ao Quecobio. E vi lá, no Nordeste a gente chama uma riada, né? Aí quando eu olhei aquela riadinha lá, que eu olhei, eu vi o nome Niken do Brasil. Eu olhei para ele e disse, ei cara, isso aqui é da Kencopato. Aí disse, como é que tu sabe? Eu disse, é por causa da Niken aqui. A Niken era a distribuidora do Brasil da Kencopato. Eu falei, esse produto é Kencopato. Ah, William, isso aqui eu quero ver. Acho que uma semana ou 2 semanas depois, eu já estava indo para São Paulo para ter contato com a empresa. E de lá para cá, esse é o produto que tem me encantado. Eu gosto de vender colchão, gosto de vender acessórios, vendo pouquíssimo acessório, mas eu determinei na minha vida trabalhar com o Quecobio. Além do Quecobio, isso a gente vai chegar um pouco mais na frente, desse número que o Takashi mostrou aqui dá o quê? 45 mil mensal, né? Mais ou menos isso aqui. Isso ele mostrou somente dos que já fizeram a aquisição do colchão, não é verdade? Partiu deste número. Mas o que eu tenho vendido ainda é quase que completamente fora desse grupo aí, ainda nem atingi meus clientes. Eu estou atingindo outro tipo de clientela e talvez alguém possa perguntar, já me foi perguntado certa vez, e você vai ensinar o pessoal a vender Quecobio? Claro, eu estou na escola Phototraining exatamente para ajudar a treinar os colegas a divulgarem os nossos produtos e juntos nós ganhamos dinheiro, porque o campo é grande e não adianta querer ficar só, tá certo? É claro que a experiência de cada um vai ser diferente. Bom, eu enumerei aqui alguns pontos porque foi que eu foquei Quecobio. Primeiro, o Takashi já falou, nós somos os únicos na venda no Brasil. Pode chegar aí, ninguém está vendendo Quecobio, só a gente. Aí eu pergunto a você, tem uma doença, uma moléstia lá no interior e está morrendo todo mundo, tá certo? E de repente você descobre a vacina. Qual é a sua reação? É ir para onde? Vender aonde? Lá. Você sabe que você vai ganhar muito dinheiro, né? Mas vai fazer outra coisa além de ganhar dinheiro. Vai fazer o quê? Salvar as pessoas. Salvar as pessoas. É um bem para as pessoas. Então, pessoal, esse é um aparelho que dá para a gente ganhar muito dinheiro, mas vai dar também a boa sensação de estar salvando as pessoas, de estar levando o bem-estar para as pessoas. Eu tenho encontrado pessoas que compraram um colchão, que disseram que ele ia ficar bom de coluna, e até hoje ele está com problema de coluna, tá certo? Porque não é só dormir num colchão magnético que resolve o problema de coluna de alguém. Talvez o tipo de trabalho dele também prejudique a coluna. Agora, eu não encontrei até hoje uma só pessoa que eu vendi Quecobio que não me diga que o produto não que me diga que o produto não funcionou. Todos são testemunhos que o produto funciona. Então, os acessórios da empresa devem continuar sendo vendidos. A empresa não está dizendo agora, vamos deixar de lado acessório, deixar de lado colchão. A empresa quer que a gente tenha também agora como foco o Quecobio, que a própria empresa reconheceu, numa conversa que eu tive com o vice-presidente, o Renato, reconheceu que durante algum tempo, né, trabalhou muitos produtos, mas trabalhou o Quecobio mais para pessoas saudáveis como um repositor energético, que ele também é. Ele é um repositor energético. Se você acha que não tem nenhuma doença, faça, eu chamo o seguinte, é a religião do Quecobio, eu digo para o meu cliente, você tem que ter um ritual religioso do Quecobio. São 20 minutos. 2 minutos no pescoço, 3 minutos nos olhos, 5 minutos na coluna e 10 minutos nos pés. Quando eu coloco 2 minutos no meu pescoço, eu estou fazendo com que a glândula pineal libere serotonina. Então, é uma ação antidepressiva. Então, eu estou me prevenindo de depressão ou também pode ser curada a depressão. Quando eu coloco sobre os meus olhos, eu estou liberando o quê? Já falei para alguns. Endorfina, que é o hormônio de quê? Do humor. Do bem-estar, o hormônio do humor. Eu também digo para o meu cliente que além de eu estar ajudando a liberar o humor, eu estou vendo até alguns colegas anotarem se seria bom, porque eu não tenho como passar para vocês, eu também, com o Quecobio, estou ajudando a desobstruir os canais lacrimais, então vou evitar a dor de cabeça noturna, que algumas pessoas têm, e ajuda também a desobstruir o septo nasal, que são os seus paranasais, que são aqueles que quando estão entupidos, eles vão dar o quê? Para a doença? Sinusite.
Então, só de eu aplicar 2 minutos aqui, 3 minutos aqui, eu já tenho várias terapias. 5 minutos na coluna, vai me prevenir a dor de coluna e também vai, através do sistema nervoso autônomo que está aqui dentro da coluna, levar a energia vital para todos os órgãos, porque o sistema nervoso autônomo vai para todos os órgãos. E 10 minutos no chão, os pés em cima. Então, o maior problema do ser humano, do retorno venoso, é nos pés, por causa da gravidade. Nós temos 9,8 newtons trabalhando sobre nós. Então, quando eu uso o Kenkobil, ele vai melhorar a circulação sanguínea de pés, pernas e coxas, com um detalhe: a planta dos pés, a parte baixa dos pés, exatamente, o mapa do corpo humano está na planta dos pés. Todos os órgãos internos da gente têm terminação nos pés. Do jeito que a gente tem os pontos de acupuntura na orelha, a gente também tem nos pés. Então, pessoal, esse eu chamo o ritual religioso do Kenkobil para não doentes. Então, eu quero mostrar para as pessoas que não só os doentes precisam, porque o cara pode dizer: não, então se eu aplicar aqui eu vou ficar bom da depressão, eu não vou aplicar 4.525 só por isso. Eu tenho que mostrar que ele precisa usar esse aparelho. Eu só peço desculpa aos colegas que estão levantando a mão, que eu não vou poder parar por causa do tempo, tá? O Kenkobil é o mais potente anti-inflamatório e analgésico que se conhece no mundo, que não é invasivo. A gente que trabalhou na indústria farmacêutica sabe disso. Nós tínhamos vários analgésicos anti-inflamatórios, mas invasivos. O mais potente que eu conhecia na época era a morfina, que tem que ser liberada pela Polícia Federal em pacientes terminais de câncer. Mas você tem aqui um super potente analgésico anti-inflamatório não invasivo, que é o Kenkobil. Não causa efeito colateral. Não há relatos de efeito colateral. Segundo, o quinto ponto aqui, é fácil de ser conduzido. Essa semana eu estava expondo para uma fisioterapeuta, ela encantou-se tanto, ela disse: não, o que eu estou pensando aqui é engraçado, é que eu tenho alguma coisa parecida com algum tipo de terapia, como o Takashi já falou, eletroterapia, mas eu preciso de 3 aparelhos, porque ela disse: olha, eu tenho um aparelho magnético, eu tenho um aparelho com infravermelho e tenho o aparelho que faz termoterapia, que é por calor. E agora eu estou vendo um aparelho que tem as 3 terapias: magnetismo, a magnetoterapia, fototerapia e termoterapia. Ela disse: eu posso conduzir, porque eu fiz uma bolsinha diferente para mim, parece uma flauta. Quando eu chego, o pessoal pensa que eu sou um músico, né? Na verdade, é um aparelho de música para mim, né? Então, ela disse: eu posso levar até para os congressos. Quer dizer, ela já estava visualizando a divulgação do produto. Então, isso é um dos pontos básicos para nós também. Bom, não precisa dizer que o valor agregado dele é o quê? Alto. Né? Não estou dizendo que ele é caro. Eu acho o Kenkobil barato demais. Espero que a nunca aumente o preço de custo, tá certo? Mas eu acho barato para o que ele vai fazer. Mas ele tem um valor agregado alto. Então, eu dizia hoje para o colega Sérgio que o tempo que eu gasto para expor uma bermuda para um cliente, eu gasto expondo o Kenkobil. Aonde eu vou ganhar mais dinheiro? O cliente que vai usar o Kenkobil, ele vai ter uma ação melhor terapêutica que a bermuda, muito maior, tá certo? Por isso, eu foquei muito no Kenkobil. As 3 terapias nós falamos, o efeito imediato e muitas terapias são feitas, e o encantamento do cliente no momento da demonstração. Sobre esse ponto, talvez não fosse o ponto básico do Kenkobil, mas na experiência a gente tem visto que o momento da demonstração é fantástico. Eu trabalhei com livros e eu vendia muito livro para crianças nas escolas. Então todo ano os caras mudavam a mesma coleçãozinha, que era de pesquisas. Eu esqueci o nome completo. Pesquisas escolares. Pesquisas escolares. Está aí o meu vendedor, né, que aprendeu comigo, pronto. Então, todo ano eles faziam uma coisa que encantava as crianças e tal. Mas uma vez eles fizeram uma coisa fantástica. Seguinte, eles prepararam o texto, então tinha lá: quem descobriu o Brasil foi, aí em branco, não tinha nada. E continuava o texto. Aí depois, em 1000 e o texto ficava em branco. E esqueceram aqui a gráfica do cara. Não, aqui está o grande segredo. Os caras fizeram uma régua vermelha. E as letras que foram escritas lá no papelzinho branco, elas acendiam quando você estava a régua em cima.
Então, quando eu colocava a régua em cima, que mostrava aos meninos, aparecia lá, Pedro Alves Cabral, que eu tirava e desaparecia, botava e aparecia, o menino endoidava. Então, numa escola só em Natal, eu vendi 480 obras para 500 meninos. Então, só 20 não compraram. O momento do encantamento. Não é o momento de enganação. É o momento de demonstração que esse aparelho realmente emite eletromagnetoterapia. Porque eu pergunto a vocês, colchão magnético tem? Tem a magnetoterapia ou não tem? Tem. O cliente só vê se na hora que o cara for apresentar o produto, o bipzinho, ele bipa, tá, vai embora e nunca mais ele vê. Aqui ele vê todo dia, porque no kit vem, acompanha tudo. Isso aqui, aquela cápsulazinha de sangue, né? E o bipzinho que agora é esse aqui, né? No décimo, agora é esse aqui, tá? Então, gente, esse momento é fundamental. Por isso, depois vai ser falado sobre isso, não adianta você querer vender quem cobriu sem ter quem cobriu com você. Não é verdade? Como é que eu vou falar desse negócio e vou chegar sem o quem cobriu? Eu tenho que ter o quem cobriu, porque venda é momento. Não esqueça isso. Venda é momento. Se a venda não for feita em determinado momento, pode ser o maior expositor de vendas. Ele tem tudo para não vender mais. Então, eu tenho que ter o que é ao meu lado? O quem cobriu. Eu tenho que ter o aparelho. E isso depois vai ser falado, vai ser feito de uma maneira fácil de vocês poderem adquirir. Bom, só fechando esse ponto, eu gostaria de ressaltar que a Kenkopato não está querendo nos fazer tirar o foco dos outros produtos. Apenas a empresa agora está dando um zoom, certo? Em cima de um produto que ele tem todas as terapias que nossos produtos têm. Mas é um produto que, quando eu perguntei ao Renato na viagem quantos Kenkobi eram vendidos por mês, eu falei, é pouco. É pouco. Ele falou, nós não reconhecemos isso. Por quê? Porque ainda era sendo divulgado em cima de pessoas saudáveis para a reposição energética e não para doentes. Ele disse, você está vendendo bem porque você focou agora os doentes. Hoje, a Caixa falou de várias doenças e depois eu vou chegar na doença principal que eu trabalho hoje, tá? Bom, o Kenkobi, eu não vou poder discorrer muita coisa, mas no nosso manual nós temos lá tudo que o magnetismo e a fototerapia faz, mas eu sempre destaco muito a questão da ativação do metabolismo celular, que o nosso produto faz, melhora da fluidez sanguínea, melhora da oxigenação do sangue, maior aporte de nutrientes para as células, elimina os clústeres, quebrando os clústeres, liberando as toxinas. Clústeres são aglomerados de moléculas d'água que escondem dentro delas toxinas. Por isso que quando você faz o exame, dá radicais livres. Aquilo ali são toxinas. Então o médico prescreve caminhar e tomar vitamina E. É o básico hoje da medicina. Mas nós temos hoje o Kenkobi para isso. Então, isso aí é básico. Só que hoje eu gostaria de enfocar principalmente o uso dele no segmento de doentes que eu mais tenho vendido. Qual é, Laura? Diabetes. Se você chegar em qualquer lugar do Brasil e perguntar, meu amigo, você conhece algum diabético? Eu estou chegando assim, eu estou no restaurante, estou comendo, aí o cara, você quer Gilmar, amigo meu e tal? Você trabalha com isso? Não, eu trabalho com um produto terapêutico, ele é muito usado na diabetes. Por que eu falo isso? Porque eu sei que vai aparecer um diabético, ou é ele, ou é o parente dele, tá, ou é o vizinho. Claro, se não aparecer nenhum diabético, eu vou mudando o foco, até eu acertar dele, tá certo? Mas eu tenho descoberto que esse é o grande segredo da jogada, tá certo? É verdade ou não é, Laura? Nessa semana nós... A gente até que estava chegando, 135, talvez tivesse conhecido antes, não tivesse chegado. Chegado lá. Então, o foco principal meu, tá certo? É diabetes, embora eu estou tendo resultado excelente em outras patologias, tá? Então, por que do diabético? Porque o diabético está na fila de quê? Da morte. O diabético está na fila da morte. O canceroso, esse sim, esse está condenado já. O diabético, ele está na fila e ele sabe que a porta vai se abrir para ele. Por quê? Porque se ele não cuidar da questão da glicemia, que é o excesso de glicose no sangue, não é nem o excesso, glicemia é a quantidade de glicose no sangue.
mas as taxas glicêmicas elevadas, ele vai ter sérias complicações, principalmente a nível de pequenos vasos, que são nos olhos, tá certo? Uma doença chamada retinopatia, uma complicação renal, que são as nefropatias, e em alguns casos no coração, mas principalmente rim e olhos. Então, eu creio que a maioria de vocês ou conhece ou já ouviu falar de alguém que cegou com diabetes. Quem já ouviu falar? O cara ficou cego com diabetes. Vocês conhecem? E quantos vocês já ouviram falar que faz hemodiálise? Quantos? Muitos. Tá certo? Então, quando a empresa pediu para eu falar sobre Kencovil nas doenças, eu vou depois citar algumas doenças, mas principalmente na diabetes, num caso que aconteceu na minha família, e no fim eu vou concluir com as fotos que vão impressionar vocês. Mas, só bem rapidinho na diabetes, eu quero só dizer para vocês, que vocês estão em treinamento, e precisam conhecer um pouquinho só dessa doença. Nós temos 2 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, também conhecido como diabetes juvenil, que costuma aparecer na mais tenra idade ou na adolescência. Esse tipo de diabetes, ela é muito agressiva, porque normalmente o pâncreas desse paciente não produz mais insulina. E não produzir insulina é fatal para o organismo. Por quê? A função básica da insulina é fazer o transporte da glicose para dentro das células. A glicose é a fonte energética que o organismo da gente conhece. Ele se utiliza da glicose. Tudo que você come se transforma em glicose. Você come antes, se transforma em glicose, arroz. Tem gente que pensa que é só açúcar. O bolo, os cuscuz, a tapioca. O diabetes pode comer tapioca, mas tem pouquinho. Mas tudo, macarrão, uma série de outras coisas. Só que quando ela é transformada em glicose e entra pela área nobre do duodeno e vai para a circulação sanguínea, ela fica procurando o transporte que vai levá-la para dentro da célula, porque a glicose não sabe entrar na célula, só a insulina sabe. Então, quando você se alimenta de manhã, o pâncreas libera uma quantidade, vamos supor, 10 microgramas, que é dado em microgramas, de insulina, que é suficiente para aquela glicose circulante penetrar nas células. E quando eu movimento isso aqui, eu preciso de glicose, quando eu me abaixo, eu preciso de glicose, o meu organismo todo precisa de glicose, porque é a energia dela. Só que o diabetes, no caso eu também já sou da confraria, então eu estou na fila também, certo? Então, quando eu, depois de me alimentar, se eu me exceder um pouco mais, eu vou ter mais glicose circulante. Então, o diabético tipo 1, ele precisa de injeções de insulina, porque o pâncreas dele não está mais produzindo. O tipo 2, ele produz insulina, mas em pouca quantidade. Então, eu sou igual a você, meu pâncreas produz insulina, certo? Aí, deixa eu só dar uma parte técnica para vocês entenderem. O pâncreas, ele tem uns espaços chamados ilhotas de Langerhans. Então ele produz a insulina, ele produz dois hormônios, tá? O pâncreas, insulina e glucagon. Então quando ele produz a insulina, ele vai jogando dentro de um espaçozinho lá, uma ilhazinha chamada ilhota de Langerhans, que a medicina chama de pulpo de reserva, fica lá guardadinho. Quando o hipotálamo recebe a informação do sangue diz, estou desesperado, estou cheio de glicose, eu preciso de insulina, aí o hipotálamo diz para o pâncreas, libera mais insulina, aí ele vai lá no pulpo de reserva e solta insulina. E vocês que não são diabéticos, é legal, comeu doce, o pâncreas está soltando insulina. No meu caso, de diabetes tipo 2, só libera uma quantidadezinha pequena e não libera mais. Por isso que tem que estar tomando remédio tipo metformina, glibenclamida, para ajudar a queimar a glicose, porque senão eu vou ter entupimento de vasos e vou morrer. E minha esposa não quer que eu morra, né? Pelo menos enquanto não pagar o carro. Então, pessoal, aonde atua Kencovil no diabetes? Eu vou continuar insistindo no diabetes, porque vocês querem saber quantos diabetes tem no Brasil? Não. Aí segundo exato, quase todo mundo não. Quem não for diabético é anormal. Já está quase chegando lá. Pessoal, as estatísticas que vocês veem na internet, pelos diversos grupos de associação de diabéticos, hoje nós temos mais ou menos só diabético tipo 2, cerca de 12 milhões no Brasil. São 12 milhões de kencovianos.
Essa é a expressão que nós estamos usando agora no nosso trabalho, certo? O cara entrou numa padaria um dia desse, o cara entrou assim, ó, todo troncho. Eu disse, lá viu quem cobiano. E o cara vai comprar, só não comprou quem cobiano, porque na semana que ia comprar, entrou em greve de banco. Quando saiu a greve, ele teve um AVC. Então ele saiu do hospital, estou sabendo, mas ele vai entrar. Então, só de quem come anos diabéticos, nós temos quantos? 12 milhões. Quando a Caixa estava falando de colchão, eu não estava nem preocupado. Se vocês quiserem, não podem ir atrás do pessoal que tem colchão. Eu vou atrás de quem? Diabetes. Não estou dizendo para não ir atrás, não, porque o usuário do colchão, ele é um usuário tranquilo para Kencovil. Eu diria que para menos 50% adquire o Kencovil, certo? Então, como é que ele vai agir na diabetes? Eu pergunto, o diabético tipo 1 não produz insulina, mas ele pode ser utilizado no Kencovil? Sim ou não? Pode. Ele não vai ter a ação que o colega dele, diabético tipo 2, vai ter a mais. Vamos chegar lá. Mas ele vai ter uma ação seguinte. Existe uns sintomas chamados neuropatias, tá certo? As neuropatias são dores esparsas em locais não localizados que acontecem de repente no diabético. Por exemplo, se eu não usasse Kencovil e se eu não tomasse remédio, né, eu de vez em quando ia puxar a perna aqui, porque deu um choque de repente em algum lugar e você não sabe onde vai doer. Às vezes pergunta, o que foi? Hoje mesmo deu, não foi dando no pé, mas foi uma intoxicação dentro do campo, eu pensei que era uma neuropatia. Então, o diabético tipo 2 sofre muito de neuropatia. E se você aplica Kencovil em cima das regiões onde tem mais neuropatia, que são principalmente pernas e pés, ele vai ter um sucesso nessa aplicação. Mas no diabético tipo 2, vocês se lembram que ele produz insulina, o pâncreas dele. E uma das coisas fantásticas do aparelho chamado Kencovil é a ativação glandular dele. O que é uma glândula? A glândula é um órgão, né? São muitos órgãos, muitas glândulas nós temos, mas é um órgão que produz hormônios. Então todo órgão que produz hormônio é uma glândula. E hormônio é tudo que é sintetizado dentro do nosso organismo. E normalmente você tem pâncreas, glândula pineal, tireoide, as suprarrenais, o fígado. Só o fígado produz 19 hormônios. Só ele produz 19 hormônios. Então, se descobriu que quando o Kencovil é utilizado em cima de alguma glândula, ele ativa a glândula a liberar o hormônio que produz. Nunca diga que Kencovil vai ajudar a produzir hormônio. Não está falando. Pelo menos nós não temos falado sobre isso. Mas ele vai ajudar a liberar. Porque o pâncreas do diabético tipo 2 produz, mas não libera corretamente. Quando eu coloco 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite em cima do meu pâncreas, ele vai ajudar o meu pâncreas a liberar o pool de reserva dele. Tá certo? Fora isso, no diabético tipo 2, o diabético tipo 2 também tem neuropatia. Então, precisa ser usado. E outra, o diabético tipo 2 ele cansa muito. Graças a Deus eu durmo no colchão Kenkopato, eu viajo num assento Kenkopato, tá certo? Eu tenho a família Kenkopato e eu tenho o Kencovil. Então esses caras não me aguentam trabalhar. Então, às vezes eu estou trabalhando de noite, o velho ali e o outro estão ali cansados. Né? Eu sempre apresento Bruno, que é meu filho, ele é meu filho, ele é meu avô, tem o cabelinho branquinho e tal. E eu sou o menino da história. Por quê? Porque eu estou todo magnetizado. Não é brincadeira, gente, é realidade. E isso é básico. Se você não tem Kencovil e não usa, você vai ter problema, às vezes, de explicar para o camarada, você morrendo de sono, cansado. Cansado, ele parece que não usa, ele não acredita no que vende, certo? Então eu sempre digo, às vezes, 9 horas da noite, está na casa do cliente, eu digo, meu amigo, eu faço uso. Aí o cara olha, esse cara deve fazer mesmo. Teve um que a gente falou 1h30 sentado. Na verdade, foi eu falando para um grande industrial, dizem que é o homem mais rico da Paraíba, e a fisioterapeuta que é a parentada dele. E ela foi me fazendo perguntas e eu explicando. Foi 1h30 de falação sobre Kencovil. E depois ele perguntou a uma pessoa, me diga uma coisa, ele fala para todo cliente aquela 1h30, porque o cara não perde o fio da meada. Por quê? Porque nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que usar o nosso produto também. Então, sobre a ativação glandular, eu só pegar um ganchozinho na diabetes, quando eu aplico também aqui, eu já falei, né, glândula pineal, ele ajuda a liberar serotonina. Por que eu estou falando isso? Porque um colega me perguntou sobre depressão, foi o Sérgio.
Eu estou dando aqui, eu estou fazendo uma saída para a depressão, porque é outra doença em larga quantidade também, né? Muitos pacientes com depressão. A depressão, só para a gente entender o que é, a depressão é uma deficiência de liberação da serotonina pela glândula pineal. A glândula pineal ela não produz serotonina, ela apenas é receptora da serotonina que entra no organismo através do triptofano. Ele é metabolizado e se transforma em serotonina. Não precisa anotar esse nome não, senão vocês não vão dormir hoje. Só querem decorar o nome, triptofano, né? Serotonina. Mas ele entra através de legumes, como por exemplo o tomate é riquíssimo, a banana é riquíssima, né? Em triptofano. Quando o triptofano é metabolizado, ele se transforma em serotonina e vai lá para dentro da glândula pineal, que fica aqui abaixo, dessa região do pescoço. O depressivo, ele tem serotonina, mas ele não libera a serotonina. Então, quando eu aplico o Kencobio aqui no meu pescoço, não precisa mais de 2 minutos, de manhã e de noite, ele libera a serotonina. Como a glândula pineal produz também a melatonina, que é o hormônio que nos leva ao sono, quando você usa à noite, você tem um excelente tratamento também da insônia com o Kencobio, tá certo? Então, para o paciente depressivo, é só o Kencobio nessa região. Bom, deixa eu ver, eu já andei mais aqui na frente. O universo de clientes a gente já sabe. Agora eu vou falar eu estou me aproximando já do tempo do fim, o Kencobio, um caso que aconteceu com o meu pai. Meu pai tem 84 anos. Papai, 7h20 da manhã, de mais ou menos 70 dias, eu acho que hoje está de 70 dias, papai infartou. E a rapidez com que ele foi socorrido, ele conseguiu chegar com vida no hospital. Só que quando começaram a fazer algumas terapias em papai, e começou o cateterismo, ele teve uma primeira parada cardíaca. Eles ressuscitaram meu pai e depois começaram a colocar no stenta, que é uma bolazinha, põe dentro da artéria, dentro do coração, para aumentar a dilatação do vaso e fica ali. E levaram papai para o CTI. Durante o dia, papai ainda teve mais 3 paradas cardíacas. Isso no sábado, no domingo, parou o rim do papai. E na segunda, todos os filhos que moram fora, já estavam aqui, são 11. E no domingo, nós, numa reunião de oração dos filhos, nós chorávamos, orando, já agradecendo a Deus pela passagem de papai entre nós aqui na terra. Foi assim mesmo. Parece cômico, mas é verdade. Nós chorávamos a morte de papai já. Algumas coisas, eu lembrei de uma irmã minha que até disse, papai, pedindo a Deus perdão, porque não foi tão presente na vida de papai. Eu não disse para papai, eu depois, papai já matava o senhor lá na oração, viu? Mas o que aconteceu? Eu creio que as orações de muita gente, Deus deu uma oportunidade a meu pai saiu, graças a Deus, com saúde. Só que ele saiu com um problema, ele saiu com uma escara. A palavra a gente usa escara, porque a maioria conhece como isso, mas a medicina não chama escara, que é uma grande ferida em qualquer lugar onde você faz pressão. Pode ter escara até aqui no tornozelo, eles botam até uma meia para o paciente que vai ficar muito tempo não ferir escara no cotovelo, mas papai foi na região glútea, tá certo? A escara de papai era tão grande e ficou tão apodrecida que tiveram que fazer o debridamento, que é a ressecção daquela substância ali, suja, podre, e papai ficou simplesmente apenas a gente olhava e via o músculo glúteo. Olhava e via o músculo do pai, nunca vi um negócio tão triste para a gente, né? E muito grande, era mais ou menos desse tamanho assim, a escada de papai. Quando ele saiu da Unimed, no sábado, na segunda-feira eu sabia que eles têm um sistema de atendimento a domicílio. E eu fui para lá que eu queria conversar com a equipe médica de enfermagem. Foi a enfermeira Andréa e o médico Dr. Wilson de Aguiar Chaves, que já nos conhecia por causa da indústria farmacêutica. Quando eu vi, foi a primeira vez que eu olhei e meu Deus, papai escapou do infarto, mas vai morrer por infecção, porque ele estava bem perto do ânus. Ali é uma zona perigosa, né? E imundícia. Aí eu perguntei para a enfermeira Andréa, minha amiga, me diga o seguinte, seja sincera, eu sei, papai, quanto tempo o papai vai ficar bom nisso aí? Era só de pessoas normais, de 3 a 6 meses. Mas como seu pai tem 84 anos, com metabolismo já muito fraquinho, de 6 meses a 1 ano. Eu falei, com quanto tempo ele vai andar? Porque papai não ficava mais nem em pé, né? 15 dias parado. Ela disse, não, aí vem a turma da fisioterapia e nós vamos ver o que acontece, e o tempo é que vai dizer, a fisioterapia o que vai dizer. Eu falei, então faça o seguinte,
me autorize a usar um aparelho. Ela disse, que aparelho? Eu falei, Kencobil. Comecei a conversar com ela sobre Kencobil e tal, o médico de lado aqui, eu doido para acertar nele também. Aí eu disse, inclusive, para diabéticos, e aí quando eu vendi ao médico, ele era diabético, né? Então eu expliquei, ela olhou para o doutor disse, eu conheço de uma, pode liberar. Ela disse, como é que você vai aplicar? Eu disse, eu vou aplicar o seguinte, você faça seu curativo, não se preocupe não. Ele penetra pelo curativo, porque ela pensava que eu ia fazer em cima daquela carne, né? Eu vou fazer em cima do curativo 3 vezes ao dia durante 15 minutos. E vou usar 10 minutos numa perna e 10 na outra para meu pai melhorar a questão de ficar em pé e andar. Tá bom. No segundo dia de aplicação nas pernas, eu já botei papai em pé. Papai ficou em pé, eu só não soltei, né? Mas ele já ficou em cima das pernas dele. Papai tem as pernas tão finas que se você ver, você vai dizer que ele é o primeiro homem que você viu com a carne dentro do osso. Né? Não é fora dele. Papai é bem magrinho, mas papai lá, inteirão, tá certo? E aí, com 5 dias, eu já levei papai andando. Disse, papai vai ali para aquela sacadazinha, já foi andando, tal. Ó, quando a fisioterapeuta chegou lá, 12 dias depois, papai perguntou, você veio fazer o quê, minha filha? Ele é engraçado também. Você veio fazer o quê? Ele disse, não, eu vim deitado na cama, ela não sabia nada. Não, eu vim para o senhor para andar. Eu já desci, já falei com o porteiro, até o terceiro andar, eu já fui lá embaixo e tal. Ela ficou impressionada. Mas as escalas, com 5 dias de aplicação, me liga a enfermeira. Eu acho que está em Fortaleza. Seu Gilmar, é o seguinte, eu queria que o senhor diminuísse a aplicação do Kencobil, porque granular, para a nossa linguagem, nasceu tanta carne, tá certo? Granulou tanto, que eu estou com medo que forme um queloide. Queloide é quando a cicatrização passa do nível da pele, fica aquele bolo, né? Eu falei, olha, eu vou obedecer a você, mas eu tenho certeza que não vai ter problema. Porque o que o Kencobil está fazendo é uma ativação celular. O papai está com uma ativação celular normal de uma criança. Acelerando, certo? De uma criança. Aí ela disse, não, senhor Gilmar, mas faça o seguinte, vamos fazer um dia outro, não, tudo bem. Uns 3 ou 4 dias depois ela ligou para ele e disse, senhor Gilmar, faça o seguinte, pode liberar. Ele está liberado, porque ela tinha preocupação por causa do aparelho. Bom, vamos para alguma. Bom, quem não tem coragem de ver, não olha. Né? Nós vamos para algumas fotos aqui. Está aqui, né? Eu não tenho as últimas fotos que foram feitas nesses últimos dias. Hoje é dia quanto? 20? Hoje é dia 20. Então, a última foto, dia 9, tá? Lembrem bem, ela deu quanto tempo para o papai ficar curado? 6 meses a 1 ano, tá certo? Aqui tem que apertar para ali, né? O último botão. Então é o contrário, certo? Bom, essa foto aqui já era granulada. Isso aqui já foi com 5, 6 dias, já do uso do Kencobil. Vocês já estão vendo carne aí, né, vermelhinha? Aí já era a ação do Kencobil. Ficou no músculo, lembra disso? 14/9, pode apagar. Ali que vocês estão vendo ali uma patinha branca, certo? Ali uma gás que está dentro da base central, que é para poder não infeccionar a ferida. Foto 16/9, foto de 20/9. Olha aquela foto já ali. Olha a distância de tempo, pouquíssima. 24/9, 28/9, olha o tamanho que já está. 3/10, 5/10, 8/10, 17/10, 20/10, 24/10, 27/10, 3/11, pronto. Não, eu acho que vai ter aí, né? Mais uma. Estou tentando, tá? 9/11. Minha irmã disse que essa foto aí, já não existe mais esse orifíciozinho aí, já está praticamente carne, certo? Agora a pele está vindo, cobrindo, tá certo? Olha a ação do Kencobil. Foi tão impressionante essa coisa que... Quantos dias durou o tratamento todo? Pela Kencobil? Kencobil, hoje nós estamos mais ou menos 70 dias, como essa foto está com 9 aí, então 60 dias chegou aí, 2 meses. Ele disse que era de 6 meses a 1 ano, tá? 2 meses. Mas minha irmã disse que mais uns 3 dias fecha. Completamente, fecha completamente. Então, se eles fechar com 90 dias, a menina errou em muito. Ela impressionou-se tanto. E o médico também, não é só o médico, para começar, impressionou-se com o Kencobil dele, né? Quem manda ele na equipe, né? Então ele já colocou o Kencobil dele.
E eu estou negociando com o Hospital da Unimed a compra de alguns aparelhos, porque a enfermeira falou lá que conheceu um aparelho que vai dar economia para o hospital. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, tem N pacientes no Hospital da Unimed que não podem receber alta por causa de escaras, que na verdade é úlcera de pressão, é o nome que eles usam, tá? Então, hoje tem mais ou menos uns 20 pacientes, com mais ou menos de 2 a 3 meses sem poder receber alta, porque não tem como sair e ser bem tratado lá fora. Fora aqueles que tem curativos fora da externa. Não, e tem 300 dentro da cidade, ou um problema de úlcera de pressão, ou um problema na fisioterapia, 300. Então a equipe da Unimed, ela se desgasta, porque é trabalho demais. Quando a menina viu isso, disse, não, o hospital tem que comprar. Então eu estou indo conversar, não é semana, na outra, com os caixas altas da Unimed, porque eles é que vão se interessar pela coisa, porque o dinheiro sai do caixa da Unimed, tá certo? Então eles estão olhando isso como lucro. Eu olho não só como lucro para eles, para nós, mas um benefício na saúde das pessoas. Como o papai está usando Kencobil, isso aí, eu acho que nem o Takashi sabe ainda, como ele está usando Kencobil todo dia, tá certo? Papai tem prostatite e a última exame da próstata do papai estava maior do que um grande limão, a próstata do papai. Então eu também estou aplicando a nível de próstata, que é para nem fazer cirurgia. Mas acontece uma coisa, o pessoal está impressionado com o papai, é o vigor físico. E eu brincando lá no setor, meu pai está tão bem fisicamente que estão querendo contratar para zagueiro do Botafogo Futebol Clube, porque papai está uma energia grande. E depois eu fiquei pensando, rapaz, eu conheço meu pai, sempre papai, sempre foi uma pessoa alegre e tal, mas a energia que ele está é diferente. Por quê? Porque ele está usando quem pode. Então, pessoal, eu vou concluir, a café precisa de 10 minutos, eu vou fazer só alguns rápidos testemunhos que o Takashi pediu. Dá só um exemplo. Senhor Macedo de Sapé, glicose, homem, 75 anos, glicose, média, tomando remédio, 205, 210 toda manhã. O uso do Kencobil durante 60 dias, caiu para 90. A mulher desconfiou do laboratório. Passou mais 15 dias, chamou, ei Macedo, você acordou, vamos agora fazer o novo exame, se for minha filha. Todo diabético é safado, ele disse, minha filha, eu te escondi, comi bolo de madrugada. Ela disse, agora que eu quero. Levou o exame 105 para o diabético, que comeu bolo de madrugada, isso não existe, né? O prefeito de Cabedelo, isso é uma coisa boa para homens. O prefeito de Cabedelo, eu vendi dois Kencobil para a fisioterapia lá do hospital deles, e disse lá para os camaradas que fazem a fisioterapia, olha, quando vocês estiverem fazendo fisioterapia dos homens, dos velhinhos, tem uma ação espetacular do Kencobil. Você aplica ele na forma de U, da frente para trás, tá certo? Ele vai atrás evitar o que? A prostatite. E na frente ele é um Viagra natural. Porque o Viagra, ele não dá ao homem a vontade de ter sexo. Não, ele é só um vasodilatador, tá certo? Se você não tiver vontade, não acontece nada. Então, o aparelho aqui é um vasodilatador. Quando aplicado nessa região, aí tem a vasodilatação e tudo fica normal. Aí, um tempo depois, me liga a secretária do prefeito. O prefeito quer falar com você. Quando eu cheguei lá, eu comecei a falar, ele disse, não, vamos aos finalmente. Eu quero aquela última lá. Então, já sei. Quando eu falei, eu vi à vista. Tá? Então, exemplos da prática. Eu tenho 3 casos interessantíssimos. O doutor Correinha, Vera do INSS e a dona Nilza, a esposa do Macedo. Na verdade, quando ela comprou o aparelho, foi para a síndrome do túnel do carpo. É uma doença que incha a minheca, né? O pulso. Pode ser por esforço repetitivo, né? E tal. Então, quando incha, ela estava tratando há 8 anos com corticoide anti-inflamatório do QG. 15 dias de aplicação de Kencobil, ela disse, seu Gilmar, eu não tenho mais dor e desinflamou. Todos os 3 casos aqui não tem mais dor. E todos os 3, não, 2 deles já me deram clientes de Kencobil. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de falar, eu já falei, foi a questão do encantamento do pessoal para vir, viu, Takashi? Do encantamento do pessoal, principalmente os fisioterapeutas, que eles vislumbram que eles têm aqui. Eles têm aqui 3 terapias numa só, tá certo? E um caso recente, segunda-feira aconteceu, eu apresentando o aparelho e a senhora com a mão aqui em cima, eu não sabia que ela estava com a mão aqui em cima, dona Janeiro, Bruno estava lá e Lauro também.
Quando terminou, eu não sabia, ela tem artrite reumatoide e esse dedinho dela está dessa mão. Está entortando, estava durinho e doendo. Ela olhou para o marido e disse: meu filho, olha para aqui, ó. Estou sem dor, ó. Olha, pega aqui como está molezinho. Amoleceu, voltou ao normal. Não sei se foi por oração, né? Dos vendedores, aqui depois de oração, mas eu tenho certeza que foi por causa do aparelho. Ele disse: gostou, minha filha? Eu disse: gostei. Bom, claro, vendi, né? E esse, só terminar do lado. Aquela apresentaçãozinha que você falou do Viagra natural, e pode ligar. Não tem como. Sim, foi lá em Souza. Aí eu falei, o velhinho comprando a ideia e tal. Um cara de 70 e poucos anos, assim, foi um Viagra natural. Aí eu disse: eu acho que está quente. Quando eu fui para o chefe, não foi. Não. Eu entendi que ele não ia receber naquele dia o quem cobriu dele, ele já queria usar. Então, gente, eu concluí. Então, quando eu vendi essa dona Janeiro, aí eu perguntei, acho que foi ao marido dela, né? Acho que era outra pessoa que eu me encontrei essa semana, e o cara falou: não, eu conheço o Chinanã e tal. Eu disse: fala com o Chinanã, como é que está o prefeito? O prefeito é o seguinte: eu soube por um amigo meu que ele estava com um sério problema de mobilidade. E eu não pensava que era tão sério, o Bruno estava lá. Quando ele entrou, né, Bruno? Ele entrou a morte em pessoa. Ele entrou troncho assim, né? Aí sentou-se, né? Eu tenho que dramatizar, né? Aprendi com o Thelma. Até mais contar a história, ela dramatiza tudo. Aí uma vez sendo presa pela delegada, ela delegada: não, filha, não precisa nem atirar, né? Ela contou uma história de um assalto, todo mundo se abaixando. Então, mas é verdade. Aí, eu olhei para ele e disse: meu amigo, me diga uma coisa, o senhor é assim ou está assim? Estou. Ele disse: eu estou assim. Eu disse: o que é isso? Ninguém sabe o que é. Eu sei que eu estou com dor por todo canto, não me movo, tal. Fiz a exposição, aí chega aquele vagabundo que não tem o que fazer, babou do prefeito, né, e gosta de desfazer o que os outros estão fazendo. Tu vai comprar e não vai usar. Isso não serve não, pode tu comprar uma base terapêutica que eu comprei pelo Polishop e tal. Eu fiquei na minha. E eu para trás, sabe, né? Aí a procuradora jurídica, ela olhou e disse: é verdade, vai comprar e não vai usar, gastar 5 mil contos, tal. Eu olhei para isso: meu amigo, quem tem dor? É você? Esse sou eu mesmo. Quem meu pedido? Tirou o pedido. Aí eu pego esse camarada para cá. Foi o marido de Dona Janeiro, que era secretário da Foi o secretário de Deus. Meu amigo, por falar nisso, como é que está lá? Claro, tu não disse que tem que comprar porque copiou, né? Ele não sabia nada até aí. Porque eu queria saber como é que estava. Pode não estar usando e está doente, não é verdade? Como é que está? Meu amigo, o cara está dirigindo caminhonete. Aí, quando ele, a saúde de pessoas, depois ele está por causa do quem copiou. Foi do quem copiou, cara. E é verdade, você viu, né, Bruno? Isso, o cara está fazendo tudo. Então, pessoal, concluindo de verdade agora, tá? Eu escrevi uma frase aqui que eu gostaria de vocês ouvissem. Quem copiou? Um novo e aprovado conceito de terapia. Não bota na cabeça que tem um problema velho, que tem 18 anos. Não, bota na cabeça que é novo, que ninguém conhece. Só nós conhecemos, não é verdade? Então, um novo conceito de terapia. O pessoal de fisioterapia fica louco quando vê o produto, tá certo? Então, se é a terapia do futuro, que hoje está presente, nós somos os arautos deste futuro. Tá? Muito obrigado. Boa tarde.